Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Nesta videoaula nós trataremos de uma questão da FUVEST 2021 que diz o seguinte: em uma circunferência S de centro O, tá aqui, e raio 5, então ó, vamos destacar aqui que o raio dessa circunferência é igual a 5. 4 pontos x, y, z e w em S estão de modo que as retas S numa circunferência nós temos 4 pontos x, y, z e w em S, de tal forma que as retas AS, ou seja, as retas que tocam a circunferência S nesses pontos, que no caso x, y, z e w, formam um trapézio ABCD, como mostra a figura. Ele chama o seno de BAW. Eu vou trocar esse seno aqui só para entendimento didático nosso, para a gente não ter muita dificuldade de trabalhar. Ele fala isso, ó, isso aqui, ó, seno de BAW. Na verdade é o seno deste ângulo aqui que ele deu. É o seno desse ângulo aqui, ó. Justamente no momento da gravação, passa o carro vendendo alguma coisa lá maravilhosa. Mas que Deus abençoe as vendas dele. Bom, espero que a gente não perca nosso raciocínio. Eu vou trocar aqui o seno de BAW apenas por seno do ângulo A, só para efeito de simplificação para nós. Ele fala que CD, vamos colocar aqui logo esse valor CD vale 15, essa medida CD vale 15. Aqui mede 15. Tudo bem? Beleza. Aí, na letra A, ele pede a medida AB. Bom, pessoal, como ele nos deu o raio é 5, e o raio ele é perpendicular no ponto de tangência. Mas se você perceber, como os lados de um trapézio, quando a gente fala trapézio, né, ele está dizendo que ele que essa figura é um trapézio. Os lados de um trapézio são... nós temos um trapézio que não isósceles, que ele não diz que é isósceles, mas o trapézio ele tem dois lados paralelos, né? Esse lado é paralelo a esse, né? Nesse caso aqui, nós podemos afirmar o seguinte: que esse ponto aqui, ó, que eu vou traçar até de lápis para vocês não confundirem, esse ponto que toca as retas no ponto de tangência, forma um ângulo de 90 graus, tudo bem? E note o seguinte, se eu deslizar, né? Se eu deslizar essa reta aqui e traçar ela exatamente aqui, eu vou fazer a mesma reta, continua sendo a altura do trapézio, tá? Continua sendo a altura desse trapézio. E eu vou fazer a lápis, porque depois nós vamos fazer outras construções aqui.
continua sendo a altura. Lembrando que é 90 graus, 90 graus. E aí nós temos aqui, ó, o diâmetro. Aqui, se o raio é 5, o diâmetro é 10, né? Tudo bem? Beleza. Bom, se ele deu o seno do ângulo de A, ficou fácil a letra A. Calcular a letra A. A letra A, nós vamos calcular o seno. Vou fazer até aqui, ó, no cantinho, a letra A. Fazer até aqui em cima para ocupar menos espaço ainda. A letra A, nós podemos calcular o seno. O seno é o quê? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. A hipotenusa é exatamente o que nós queremos achar. Vamos chamar essa hipotenusa aqui, ó, de A. Só por convenção. Bom, o seno do ângulo A é o cateto oposto 10 sobre a hipotenusa A. Logo, o seno de A foi dado no problema, é 3/5. 3/5 é 10 sobre A. Fazendo a multiplicação em cruz aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 3A igual a 50. Logo, o nosso A é 50 sobre 3. Em outras palavras, o segmento AB mede 50 sobre 3. Primeira questão resolvida, letra A. Vamos partir para a questão letra B, que é um pouco mais elaborada. O que eu sugiro aqui é o seguinte, vou usar uma canetinha vermelha para a gente trabalhar. Existe uma propriedade, eu vou traçar aqui, antes de falar da propriedade, eu vou unir o vértice A ao centro. Quando eu faço isso, pessoal, na verdade, eu estou traçando a bissetriz do ângulo A. Da mesma forma, eu faço unindo o vértice B. É muito legal a gente tentar construir figuras a partir da figura que nós temos, evidentemente com coerência, tá? Existe, se eu chamar aqui de alfa, é bissetriz, aqui é alfa. Se eu chamar aqui de beta, aqui também é beta, tá? Existe uma propriedade do trapézio que diz o seguinte, e olha que eu estou trabalhando agora a letra B de bola, ok? Letra B. Estou resolvendo a letra B. Existe uma propriedade do trapézio que diz o seguinte, este ângulo aqui, ó, é muito fácil a gente observar que este ângulo é igual a este. Por ser um trapézio, ter pelo menos dois lados paralelos aqui, ó. Como ele tangencia, ele forma um ângulo de 90 graus, ele é paralelo. Poderia ser um trapézio que não tenha lados paralelos? Poderia, mas a condição de tangência, que ele tangencia a circunferência num ponto, me dá essa certeza de que esse lado é paralelo a esse. Por quê? Porque forma um ângulo de 90 graus. Não tem como esse lado não ser paralelo a esse, se a altura aqui, ó, se o ponto de tangência aqui passando pelo diâmetro, né, não forma ângulos de 90 graus. Tudo bem? Então, esse lado é paralelo a esse. Bom, existe a propriedade que diz assim, até a propriedade de paralelismo. Num trapézio, esses dois ângulos aqui, ó, na verdade esses quatro ângulos, né, porque foi bissetriz que nós traçamos, esse ângulo aqui, ó, 2β somado com 2α, eles são suplementares, são ângulos colaterais, estão no mesmo lado da transversal, certo? E são internos às paralelas. Então, a soma deles, só para concluir, vocês vão entender o que eu quero falar, 2α
mais 2β é igual a 180 graus. E aí você vai entender o que eu quero fazer. Se eu dividir toda a expressão por 2, eu vou ficar com alfa mais beta igual a 90. Isso faz com que a gente conclua que este ângulo aqui, pessoal, é de 90 graus. Bom, vamos pensar mais um pouco. 90 graus, ok. O que eu tenho? Eu tenho o diâmetro aqui, né? No caso, que é 10. Da mesma forma, se a gente pensar aqui, várias coisas a gente pode fazer aqui. Vamos analisar um pouco mais. O que mais que a gente pode pensar a respeito? Se você baixar, observe o seguinte, se você baixar a altura, ou seja, ela vai ser tangente, né? Tangente ao ponto ali, ó, ao ponto X ali, ó. Tangente não, ela vai fazer um ângulo de 90 graus aqui, ó. Vou traçar com a canetinha vermelha aqui. Se você traçar essa altura aqui, ó, a altura desse triângulo, na verdade, esse traço que eu dei aqui, nada mais é do que o raio da circunferência. Note o seguinte, nós já temos esse lado e temos o raio, que é a altura do triângulo retângulo. Vou desenhar esse triângulo retângulo aqui. Vou fazê-lo da melhor maneira possível aqui. Vou tentar, né? Nós temos aqui, ó. Mais ou menos isso, tá? Não repare o meu triângulo retângulo, que é um esboço do desenho, tá? Então, olha só. Aqui nós temos o centro O, né? Esse lado maior aqui é o A, né? Que nós viramos ele. E aqui é o B. Nós baixamos a altura aqui, ó. Aqui é um ângulo de 90 graus. Nós baixamos a altura aqui, ó. E essa altura nós temos o valor dela, é 5. Também temos o valor de AB. O valor de AB, espero que esteja sendo focado aí. O valor de AB, eu vou deixar aqui bem explícito aqui. O valor de AB é 50 sobre 3. Se eu disser, veja bem, se eu disser que esse pedaço aqui é M, lógico que este outro pedaço aqui vai ser o quê? 50 sobre 3 menos M. Tudo bem? E existe uma relação métrica no triângulo retângulo que diz o seguinte: o quadrado da altura é igual ao produto de suas projeções. O quadrado da altura é igual ao produto das projeções. Essa é uma relação métrica no triângulo retângulo, que diz assim, ó, se eu tenho h ao quadrado é m, que a gente chama lá no triângulo retângulo de mn, né? Que é mn, né? No caso a hipotenusa, né? mn. Mas aqui eu preferi usar apenas uma letra para mostrar aqui, porque já que eu tenho a hipotenusa. Então, vamos aplicar essa formulinha que ela vai gerar para nós uma equação do segundo grau.
vou até trazer para cá para o cantinho. O quadrado, vou pegar o MN, esses dois, o produto das projeções seria o quê? Seria M, deixa eu ver se tá no foco aqui, ó. M, que multiplica 50 sobre 3 menos M, isso tem que ser igual à altura ao quadrado, 5 ao quadrado. Vamos aplicar a distributiva e ao mesmo tempo achar o quadrado aqui. Vamos lá. Vai ficar 50m sobre 3 menos m ao quadrado igual a 25. Passando tudo para o outro lado da igualdade, vamos ficar assim, ó. M ao quadrado menos 50m sobre 3 mais 25, né? Porque nós deixamos o 25 no lugar. Isso é igual a zero. Tirando o mínimo múltiplo comum de toda a equação, que é 3, vai ficar 3m ao quadrado menos 50m. Deixa eu ver se está no foco aqui. 50m mais 75, isto é igual a zero. Daí nós vamos partir para a fórmula resolutiva da equação do segundo grau na variável m, ok? Então, ó, b ao quadrado, 50, menos 50, vamos lá, destacar aqui, ó, o a é 3, o b é menos 50, e o c é... O C é 75. Tudo bem. Então, ó, menos 50 ao quadrado é a mesma coisa que pensar 5 ao quadrado, 25, e dobrar os zeros. Dá 2.500. Menos 4 vezes 3 vezes 75. Fazendo a continha aí, pessoal, pode acreditar, dá 2.500 menos 900, tá? Vou trazer aqui para cá nosso raciocínio. E aí nós temos que o delta é 1.600. Só que a variável é a variável m. Então nós vamos colocar aqui a fórmula resolutiva. M é igual a menos b. Quem é b? Não é menos 50? Então vai ficar 50 positivo aqui. Mais ou menos a raiz quadrada de delta. Pensa no seguinte, qual a raiz quadrada de 16? Ah, de 16 é 4. A raiz quadrada de 1.600 é 40, pessoal. Basta você fazer assim, 4 vezes 100. E aí você extrai a raiz quadrada separadamente. Do 4, 4 vezes 100. Raiz quadrada... desculpa. 16 vezes 100. Basta você extrair a raiz quadrada do 16, que é 4, do 100, que é 10. 10 vezes 4, 40. Acho que ficou entendido aí. M... sobre 2, né? 2A, que é 2 vezes 3. E aí você tem M igual a 50. Deixa eu colocar esse M cá embaixo aqui. M. A ponta da caneta tá querendo soltar. M igual a 50. Mais ou menos 40 sobre 6. Daí a gente tem a seguinte resolução. O M' é 50 mais 40, 90 sobre 6 dá 15. E o M duas linhas é 50 menos 40 sobre 6 dá 10 sextos.
Aí você poderia me perguntar, mas e aí, professor, qual das duas respostas serve para a gente para o M? Para o M aqui, nesse caso, que é o que nós chamamos aqui, ó, que ele quer achar, ó, nós chamamos isso aqui de M, certo? O que ele quer achar é que é a mesma coisa, esse segmento aqui é a mesma coisa que esse, pois esse ponto é um ponto de tangência. Nós já aprendemos que esse ponto aqui, ó, quando nós temos uma reta tangente a uma circunferência, nós formamos segmentos congruentes aqui, ó, até o ponto de tangência. Se aqui é M, aqui também vai ser M, tá? Beleza. Então, olha só, lógico que nós vamos optar pela resposta 15. Por quê? Porque 15, porque o raio é 5 e esse segmento aqui, ele é maior do que o raio, certo? Esse segmento aqui é maior que o raio. Então, não poderia ser 10 sextos, apenas 15. Resposta 15. Resposta para a nossa questão, que era achar o AW e o AX, que é o mesmo valor que eu tenho para aqui, eu tenho para aqui, achar esse valor é a mesma coisa que achar esse, pois existe um ponto de tangência, e esse ponto de tangência faz com que esse segmento, que esse é um ponto externo à circunferência, então, ao ponto de tangência, eles são iguais, são congruentes. Então, nós temos que AW é igual a X, que é igual a 15. Matamos a letra B. E agora vamos para a letra C. A letra C, vamos lembrar do teorema de Pitot. Olha só. Olha o que nós já temos. Nós já temos aqui, ó, 50 sobre 3, tá, pessoal? Esse segmento é 50 sobre 3. Esse segmento é 15, mede 15, foi dado no problema. Só para lembrar, vamos lembrar aqui, recordar, que o teorema de Pitot diz o seguinte: a soma dos lados opostos de um quadrilátero circunscritível é igual. Ou seja, o que ele quer dizer é o seguinte, que se eu pegar o BC mais o AD, é exatamente igual eu pegar o quê? A soma deles vai ser exatamente igual a quê? A AB mais CD. Professor, e daí? E daí que nós não temos esses lados todos aí? E aí? Que nós não temos 3 lados aí para aplicar o teorema de Pitot, mas ele é usado nesse raciocínio. Observa o seguinte, qual é a área, né, de A? Qual é a área do trapézio? A área do trapézio é a base maior, olha a base maior, AD, mais a base menor, BC, vezes a altura, dividido por 2. Olha como é que o teorema de Pitot nos ajuda a calcular essa área. Presta atenção. Eu sei que BC mais AD, tanto faz, a ordem das parcelas não altera. BC mais AD é a mesma coisa que AB mais CD. Então eu posso trocar aqui agora, ó. Se essa soma é igual a essa soma, vamos trocar aqui então. A área é igual a AB mais CD vezes a altura. Por que você fez isso, professor? Porque eu tenho esses lados. Repetindo, pelo teorema de Pitot, a soma dos lados opostos de um quadrilátero circunscritível é exatamente igual. Então,
BC mais lados opostos, BC mais AD é exatamente igual a AB mais CD. Eu fiz a substituição, vamos substituir agora. Quem é AB? AB nós temos, é 50/3. Quem é CD? CD eu tenho, foi dado no problema, 15. Isso dividido por 2, vezes 10, que é a altura que nós já encontramos no nosso quadrilátero. Eu posso simplificar aqui, vai dar 5. Eu vou ficar com a área igual a 50/3 mais 15 vezes 5. E aí não tem outra alternativa a não ser tirar o MMC de 3 e 1 aqui, que nada mais é do que 3 vezes 15 mais 50. Vai dar 95. Porque 3 vezes 5 é 45, mais 50, 95. Então a área vai dar 95/3 vezes 5. Tem saída fazer essa conta? Não tem saída não. A única saída é fazer ela. Vai dar, vou pegar lá os 5 vezes 5. Deixa eu ver se está no foco. 5 vezes o 95. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 9, 45, 1, 2, 47. 475. A área é 475/3. Unidade de área, né? Unidade de área, que ele não falou se centímetros. Então, pessoal, aí olha a canetinha. Ah, meu Deus. Me ajuda, caneta. Essa foi pro beleléu. Mas ainda bem que eu tenho um substituto. Então, olha só. A área, unidades de área. A área é 475/3 unidades de área. Não dá para simplificar 473 por 3. Olha só por que não dá. Ó. Se você soma 9, 4 com 5, 9. 9 com 7 dá 16. 16 não é um número divisível por 3. Então, não dá para dividir. A fração é irredutível. Espero que tenham gostado, pessoal, dessa questão da Fulvestre, uma questão bem legal. Abordou vários temas. Peço que deixe um like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e até a próxima oportunidade. Desculpa a falta de espaço aqui, é que o próprio exercício pediu várias coisas, então a gente teve que trabalhar com o espaço que teve aqui. Até a próxima oportunidade. Agradeço a todos os inscritos. Pode deixar comentários, compartilhe se possível. Agradeço muito a participação de todos vocês. Até a próxima videoaula.